Boa noite. Hoje teve uma pequena diferença que geralmente a gente deixa apagado, né? E daí acende. Mas hoje já estava aceso. Então. Tá aqui. Tá com o microfone. Então vamos começar, né? Primeiramente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por comparecerem, tá? A gente tem um recadinho aqui. O pessoal está pedindo que aqui perto do centro tem uma garagem de ônibus, né? Então o pessoal está pedindo para não estacionar na guia rebaixada do outro lado, porque daí o ônibus chega, eles fazem uma manobra, né? Para entrar. Então, se tiver mesmo que está do outro lado da porta ali do ônibus, aí o ônibus não consegue manobrar para entrar, tá? Então eles pediram para a gente ter, né, essa consideração aí para não estacionar, né, em frente à garagem. Um outro recadinho que queria até pedir aí permissão aí para o seu Genésio, porque foi dado para a gente na sexta-feira. O que aconteceu? Na quinta-feira passada entraram de novo aqui na nossa casa, né? Roubaram algumas coisas, apesar que quase já não tem mais nada para roubar, né? Qualquer dia talvez roubem o teto, não sei, ou a meia, né? Um pedaço de madeira, mas entraram aqui e roubaram as coisas, né? E na sexta a gente fez uma reunião mediúnica e o espírito, né, do Dr. Brown, ele se manifestou e, como era esperado e como a gente já também nós mesmos, né, sabemos, o que ele orientou é que nós fizéssemos uma prece e não emitíssemos nenhum pensamento de vingança, de retaliação ou querer o mal para essas pessoas, porque são irmãos nossos e eles apenas estão aí meio perdidos na vida, né? Então uma hora eles vão se reencontrar, assim como nós, né? A gente não sabe o que a gente fez também, né? Pode ser que nós fizemos até pior. Se hoje a gente está um pouquinho melhor, é que a gente tem que dar graças a Deus, tá bom? Eu vou ler a psicografia da noite, é uma psicografia bem curtinha. Se chama Deus me ajude. Ele fala assim: se eu soubesse o que ia acontecer, não teria ido naquele passeio. Era uma festa com muita bebida, muita orgia. Mas numa esquina uma vida acabou. Deixei tudo. Perdi a vida e o controle de tudo. Vaguei, sofri como suicida. Não queria acreditar, mas agora sei que atentei contra a minha vida. Aqui estou arrependido e triste, pois não era a minha hora. Deus me ajude a compreender e aceitar e um dia poder voltar. Até mais, amigos. Assinado Humberto. Essa psicografia, né, provavelmente é um irmão aqui que está recebendo tratamento aqui na nossa casa. Foi recebida no dia 19 de julho de 2022. Então vamos fazer agora a nossa prece, né? Então vamos mentalizar. Mestre Jesus, nós agradecemos a sua presença hoje aqui conosco. E nós pedimos, Senhor, que ao ouvirmos as suas palavras do Evangelho, que nós possamos introduzi-las dentro de nosso coração e assim nos tornarmos pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o Mauro, nosso amigo, vai dar a palestra. Boa noite a todos.
Hoje nós vamos ler um trecho aqui do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Sede Perfeitos, é o nome do capítulo. Nós vamos pegar o item 5, que é a parábola do semeador, que é do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23, ou melhor, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Depois tem um outro trecho seguido aqui. Então, esse versículos de 1 a 9 do capítulo 13 diz o seguinte: Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar, e vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em um barco, se assentou. E toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto à estrada. E vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas, saindo o sol, a queimou. E porque não tinha raiz, se secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por 1, outros 60, outros 30. O que tem ouvidos de ouvir, que ouça. Aí mais à frente, no mesmo capítulo 13, a partir do versículo 18, continua Jesus. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e a arrebata o que semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto da estrada. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Porém, ela não tem em si raiz. Antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por amor da palavra, logo se escandaliza. E o que recebeu a semente entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. E assim um dá 100 e outro 60 e outro 30 por 1. Esse é o trecho de Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. Essa parábola do semeador, o próprio Cristo explicou, né? Ele falou da semeadura e depois ele mesmo explicou o que era cada item. Mas é preciso que nós transportemos essa parábola para os dias de hoje. Se nós já recebemos aqui, como diz, recebemos a palavra, se nós recebemos os ensinamentos do Evangelho, porque o semeador aqui é o próprio Cristo, que saiu semeando a boa nova para nós, né? A boa nova, o Evangelho. É preciso nós prepararmos o nosso terreno, mesmo que nós tenhamos aí esses espinhos da materialidade conosco, ou as tribulações da vida nos perturbem. É preciso que a gente comece a trabalhar o terreno para que essas sementes que o Cristo semeou, que as palavras, né, o Evangelho que o Cristo nos trouxe, comece a frutificar em nós. Nós somos o terreno. Agora, é preciso, desde que nós tomemos consciência, que nós já tomamos consciência desses ensinamentos, que a gente possa
deixar a terra produzir, deixar o nosso coração produzir essa semente. Quer dizer, que essa semente possa frutificar. Nós não podemos esquecer que nós vivemos num mundo de expiação e provas. Então, as tribulações da vida geralmente falam mais alto do que a nossa tranquilidade, do que o nosso sossego, vamos assim dizer. Sossego que eu digo é sossego espiritual, não é o sossego da ociosidade, né? Então, nós vivemos num mundo realmente difícil. Né? Se nós formos observar à nossa volta, a quantidade de coisas desagradáveis que acontecem. E essas coisas desagradáveis não são fenômenos da natureza. As coisas desagradáveis são oferecidas pelo nosso comportamento, o comportamento do ser humano. Né? Então, Jesus, como semeador, ele saiu da sua, vamos dizer assim, do seu local onde espíritos evoluídos vivem e veio até nós, nesse espinheiro terrível, para nos auxiliar, semeando a boa nova. Então, é preciso que a gente faça a parte que nos cabe. Não podemos esperar que as coisas aconteçam de fora para dentro. É preciso que nós façamos a nossa parte de dentro para fora. Sabemos nós das nossas dificuldades, né? A gente não precisa ficar enumerando as dificuldades que carregamos. Mas não é impossível. E, antes de tudo, não é que não seja impossível, é necessário que a gente faça esse evangelho repercutir em nosso íntimo. E não no íntimo dos outros, né? Muitas vezes a gente espera que as outras pessoas façam por nós o que nos é necessário. Lamento, mas não é possível. É preciso que nós façamos a parte que nos cabe. Óbvio, outras pessoas podem nos ajudar e nós temos também a obrigação de ajudar outras pessoas, mas tem a parte que nos cabe. Tem a parte que nos cabe. Então, dentro dessa lição, eu peguei um trechinho do livro Fonte Viva, que Emmanuel, né, o Espírito Emmanuel, comenta essa parábola. Ele pega só um trechinho e diz assim: eis que o semeador saiu a semear. Jesus. Mateus capítulo 13, esse é o versículo 3. Aí ele comenta assim: todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deve agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. O próprio Cristo saiu a semear. E transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do, entre aspas, ponto de vista, para nos devotarmos ao serviço ao próximo, aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do, entre aspas, eu, excursionaremos através do grande continente denominado, entre aspas, interesse geral. E na infinita extensão dele encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio,
entre humildes tratadores de animais e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos, pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós espalhando as claridades da revelação. Ou seja, Emmanuel traduziu aqui a nossa obrigação em relação ao Evangelho. O terreno para que a gente trabalhe, como disse, nós estamos num mundo de expiação e prova, o terreno é vastíssimo. É vastíssimo. E nem deu o exemplo aqui que o Alexandre nos deu, né, da palavra do Dr. Brown, um espírito que trabalha na casa, de que nós não devemos odiar esses irmãos que roubaram as coisas aqui. Lógico que é uma coisa desagradável. Não é agradável que alguém nos tome alguma coisa, né? Mas é preciso entender que Deus não criou espíritos maus. Deus não criou a maldade. Existem espíritos equivocados que estão a caminho. Se nós já estamos um passo à frente, passamos por onde eles passam agora. Com certeza. Então, a questão de orarmos por eles é uma questão de extrema importância, porque adoça o nosso coração, evitando que nós propaguemos revanche, vingança, mágoas. Isso eu peguei só como exemplo, porque é vastíssimo o campo, né? A seara do Cristo é enorme. Temos muito o que semear, para que possamos mais tarde colher algo de bom, né? Porque, segundo os ensinamentos do Cristo, se a semente germinar, para uns vai render 100 por outros 60, outros a 30. Então, nós sempre dizemos nessa casa, todo e qualquer esforço, todo e qualquer, não importa o tamanho, na direção do bem, ele frutifica. Ou a 100, ou a 60, ou a 30 por 1. Então, é trabalho de formiga, né? É trabalho de formiga, carregando pequenas porções. Nós não vamos conseguir dar um passo maior que a nossa perna, né? A gente vai conseguir dar um passo dentro do nosso limite, mas que nós possamos fazer isso. Que nós possamos usar esse evangelho que tanto nos faz bem, para que isso faça bem aos outros também. Né? Nós não temos que nos importar com a gratidão do mundo para sermos reconhecidos, né? Nossa, fulano é bondoso, fulano é... Não, nós não temos que nos preocupar com isso, temos que nos preocupar com o nosso íntimo. Eu estou satisfeito com o que eu tenho feito em relação ao Evangelho? Será que eu não posso fazer um pouco mais? Né? E essas ações, gente, não é benemerência, não é preciso ter dinheiro. Não é preciso ter dinheiro para fazer benemerência. Né? É preciso ter o coração bom. É preciso nós purificarmos o coração, porque nós doarmos uma quantia enorme de dinheiro para, vamos dizer assim, sem doar o coração junto, nós estamos fazendo uma coisa basicamente só material. Beneficiaremos pessoas, é óbvio, mas deixaremos de beneficiar a nós. Né? A gente dar uma esmola para uma pessoa para ela parar de nos perturbar tem um peso. Nós darmos uma esmola para uma pessoa porque nós sentimos que ela tem a necessidade daquilo tem outro peso. Para quem? Para quem recebe a esmola? Não, para quem dá. Para quem doa. Isso também é só um exemplo que eu estou falando. Não é preciso o bem material para se fazer, para se praticar o Evangelho. Né? O que Jesus carregava com ele de valor financeiro, quer dizer, valor material? Nada.
E não existe bondade maior do que aquele espraiou e espraia ainda entre nós. Né? Não tem caridade maior exemplificada para a gente. Ele mesmo dizia, né, que o filho do homem não tinha onde recostar a cabeça, ele se intitulava filho do homem. Porque o filho do homem é considerado o espírito, né? Filho de mulher é o filho carnal. Ele dizia, o filho do homem, diz que as feras têm covis, né? E os pássaros têm ninhos. E o filho do homem não tinha onde recostar a cabeça. E realmente não precisava, né? Exemplo de humildade, exemplo de grandeza e humildade ao mesmo tempo. É um negócio, parece um paradoxo, mas não é, né? Ele era humildemente grande. Então, o que nós temos feito de nossas vidas? É preciso refletir. É preciso que a gente reflita quais as possibilidades que eu tenho de melhora. Mas essa melhora, aí que está. Por que Jesus recomendou que nós nos amássemos? É porque eu não consigo melhorar sozinho. Egoisticamente eu não melhoro, é preciso repartir. É preciso não dividir, é preciso multiplicar com as pessoas para que eu possa avançar. Num dos livros de André Luiz, Nosso Lar, se não me engano, o primeiro da série, tem lá um espírito, um personagem do livro, um espírito lá no plano espiritual, já muito evoluído, muito grande, intelectualmente e tal. De repente ele vê um séquito que vem lá da espiritualidade, o próprio Cristo, descendo é uma metáfora, né? Vindo na direção da crosta. Com uma caravana de anjos junto com ele. E ele ficou curioso de saber aonde ia o Senhor. Né? Aí lhe disseram, Jesus está vindo para a terra para salvar aqueles pequeninos que lá se encontram ainda chafurdados no pântano. Aí esse espírito falou assim, nossa, se o próprio Cristo está indo em socorro, o que eu estou fazendo aqui? Né? E a partir daquele momento, ele se tornou um trabalhador na espiritualidade, porque quando Jesus estava vindo, era quando Jesus iria reencarnar aqui na Terra. E a partir daquilo, esse espírito, que era um espírito de escola, já grande, ele falou, eu tenho que voltar. Se o próprio Cristo foi, eu tenho que voltar. E ele voltou, não reencarnando, mas trabalhando na seara do Cristo e, pelo que consta, trabalha até hoje. Dando a mão para nós, né? Ele não se identificou, mas ele dando a mão para nós e nos auxiliando no caminho. Esse é o caminho da solidariedade. No mundo onde nós vivemos com tanta crítica, né? Tanta intriga, tanta discórdia, né? E outros irmãos aí com tanta pompa e circunstância, né? Mas a pompa material, né? O poder, o mando, na verdade nós temos que lastimar, orarmos também por eles e fazermos a nossa parte. Não adianta nós ficarmos criticando, né? Que fulano faz isso, ciclano faz aquilo, é uma perda de tempo. É preciso compreender o tempo de cada um, mas é preciso, acima de tudo, compreendermos o nosso tempo. Eu acho que é tempo de agir. É tempo de agir. Porém, nós não vamos conseguir grandes feitos, né? Porque nós somos pequenos, né?
nós vamos conseguir algum feito, não grandes feitos, mas a gente vai conseguir, né? E de repente aquele fruto que a gente pode produzir, né, nessa semeadura do Evangelho, pode render 30, quer dizer, a gente vai ter um pouquinho. De repente pode render 60, a gente vai. De repente ele rende 100. Né? E nisso nós vamos formando um séquito de seguidores, não nosso, seguidores do Cristo. Né? Que é o tão necessário. Carecemos tanto hoje em dia disso. Né? Dá a impressão que, essa impressão é toda particular, né? Não é a opinião da doutrina, mas dá a impressão que mais para trás, mais antigamente, as coisas aconteciam mais devagar. É a impressão que a gente carrega. Agora, hoje, a informação está tão acelerada, está tão em tempo real, que parece que o mundo está fervendo. Parece que está borbulhando. Então, é preciso nós tomarmos cuidado, assentarmos o nosso coração, prestarmos atenção que rumo nós vamos tomar. Se formos seguir o Cristo, é o rumo da fraternidade. Esse é o caminho. Sermos fraternos. Amai-vos uns aos outros. Isto é fraternidade. Não importa nada, não importa se a pessoa, do nosso ponto de vista, erra ou não erra, nós não conhecemos a história de cada um. Nós não sabemos a trajetória de cada um. E quando nós julgamos, ó, o grande exemplo do Cristo, hein? Jesus e Barrabás. O povo foi julgar. Né? O resto da história vocês conhecem. Né? Barrabás eu conheço. Quem é o Cristo? Né? Mais ou menos isso, né? Foi o caminho que a gente tomou lá naquela época. Eu falo a gente, humanidade, né? Então, o julgamento é perigoso. Nós não podemos julgar. Porque, via de regra, nós erramos. Via de regra, nós erramos. Então, é preciso tomarmos conta da nossa trajetória. Auxiliar quanto for possível, o que não for possível, que estiver fora do nosso alcance, paciência. Mas vamos procurar fazer o que está no nosso alcance. E eu falo, pequenos gestos. Repito, todo e qualquer esforço na direção do bem é multiplicado. Todo. Né? Se nós estivermos no meio de uma multidão que está vaiando, se nós ficarmos em silêncio, né? É uma vaia a menos no meio de tudo aquilo. Então, essa questão do semear, nós temos que nos tornar semeadores também. E o Cristo, olha, nem toda semente vai produzir. Então, suas palavras, suas atitudes, em muitos terrenos, não germinarão. Mas em muitos, sim. E que a gente, então, não seja o entusiasta, né, que foi a semente que caiu onde havia pouca terra. Né? De repente, murcha. É preciso removermos essas pedras que nos atrapalham para que a semente possa germinar direitinho. Sabemos o quanto é difícil vivendo num planeta de expiação e prova, mas para que a gente possa transformar esse planeta num mundo de regeneração, a parte de Deus está pronta. Falta nós fazermos a nossa. Só isso. Os animais, né, os nossos irmãos menores, são irracionais, vivem por instinto. E nós? O que nós temos feito? Ainda agindo por instinto também, né, muitas vezes. É preciso aprendermos, é isso que nós estamos fazendo aqui, dentro de uma reencarnação. O espírito aprendendo a dominar a matéria, ou seja, no dominar que eu digo é controlar os instintos e usarmos mais a nossa racionalidade. É isso que nós temos que aprender, sermos mais racionais, porque
agimos como irracionais, né? Nós estamos nos prejudicando, né? No geral, destruindo a natureza, fumando, bebendo, usando outro tipo de droga, comendo em excesso. Né? Quer dizer, nós estamos fazendo... por favor, não estou criticando ninguém, eu estou falando, no geral, o tanto de coisa errada que nós fazemos. Nós não estamos usando o raciocínio direito. Nós não estamos usando direito o raciocínio, estamos nos matando. Não é matando o corpo só, porque o corpo uma hora vai perecer. Nós estamos nos atrasando como espíritos. É um grande atraso. Porque todas essas coisas ruins que nós praticamos, nós vamos ter que responder por elas. É da lei de Deus. É da lei. E quanto mais consciência nós tivermos, quanto mais conhecimento nós tivermos, mais responsáveis nós somos. Um cachorro morder uma pessoa tem um peso. Eu morder o cachorro tem outro. Tem outro peso. É diferente. Então, vamos prestar atenção, né, nas nossas vidas e o que a gente pode melhorar. Dentro de casa, dentro do trabalho, né? Na convivência na comunidade. O que nós podemos fazer de melhor, não só para os outros, e também sem ser egoísta, mas fazer em benefício próprio, agindo corretamente. Né? Nós praticarmos a fraternidade, tirando proveito disso e oferecendo oportunidade a outras pessoas também. É o que a doutrina espírita procura fazer, trazer o cristianismo redivivo, né? Trazer o cristianismo para uma realidade cristã mesmo, na base, e não a realidade mundana. Né? Eu acho engraçado, gente, eu vejo... Desculpe, né, mas eu vejo assim escrito nos carros, né? Presente de Deus. Eu falo, nossa. Né? E o ar que a gente respira? Né? E o sol que nos aquece? É presente de quem? Né? O alimento que nasce, que nós podemos cultivar, né? Não são presentes de Deus também? Percebe? Muitas vezes nós somos materialistas sem o querermos. Sem o querermos, né? Se nós ficarmos sem respirar aí por 5 minutos, poucos sobrevivem. Né? E o oxigênio está aí, é de graça. Né? Deus fornece. Torno a dizer, a parte de Deus está prontinha. Há muito tempo. Falta fazermos a nossa. Tá bem, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos. Pessoal que nos acompanhou pela internet também. E mãos à obra. Né? Não adianta nós só ficarmos no campo do pensamento, né? É preciso agir. Né? E às vezes, como eu digo, não precisamos grandes feitos. Né? Pequenas atitudes já nos ajudam. É o caminho. Não tenhamos pressa, mas também não podemos ficar parados. Tá bem? Então, boa noite a todos e muito obrigado. Vamos fazer a nossa prece final, né, pessoal? Então, vou pedir para todo mundo pensar em Jesus. Mestre Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos a sua presença hoje aqui conosco. E nós pedimos, Senhor, que nos ajude a sermos pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações. Nessa noite, Senhor, nós gostaríamos que nossas melhores vibrações de amor pudessem atingir a nossa família, nossos entes queridos, nossos amigos, vizinhos,
colegas de trabalho, trabalhadores e frequentadores do Irmã Mileide, aos pais, mães e crianças da evangelização infantil, e também que todos aqueles que estão doentes, tanto fisicamente, quanto mentalmente, quanto espiritualmente, pudessem ser atendidos da melhor maneira possível. Finalmente, Senhor, pedimos que a espiritualidade superior pudesse inspirar os líderes do Brasil, para que estes possam tomar as melhores decisões a favor do povo brasileiro. Que assim seja, graças a Deus.